Paz do Senhor, meus queridos irmãos, trazendo mais um vídeo com mais um tema de fundamental importância para todos nós que somos cristãos, né, que amamos a palavra de Deus, que estudamos a palavra de Deus. Então, eu quero trazer mais um vídeo mais curto, com um tempo mais reduzido, para a gente ser mais objetivo, ser sucinto, para que nós não percamos muito tempo. Bom, eu quero trazer, como eu trago no título desse vídeo, a explicação sobre a chamada maldição hereditária, né? Que hoje é pregado muito em muitas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais. Então, eu quero trazer alguns versículos e textos bíblicos para mostrar que será realmente que existe maldição hereditária? Será que a Bíblia fala realmente em maldição hereditária? Por quê? Porque é defendido em muitas igrejas neopentecostais como se fosse uma doutrina, fundamentada a sua doutrina em cima, principalmente, de versículos que são interpretados de forma totalmente errada. Esses que defendem essa doutrina de maldição hereditária, que realmente existe, caso o pai peque, essa maldição irá ser transmitida para o filho, a punição será transmitida para o filho. Então, eles defendem essa tese e essa doutrina. Mas será que realmente a Bíblia fala sobre isso? Será que realmente a Bíblia fala de maldição hereditária? Os que defendem esse tema, eles usam o versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo para se basear, para demonstrar ou dizer que a Bíblia fala realmente de maldição hereditária. Mas vamos ler o versículo para a gente começar a entender se realmente existe uma maldição que é transmitida para as demais gerações. O versículo 5 de Êxodo 20 vai tratar do tema relacionado aos mandamentos que Deus está passando para Moisés, e Moisés irá transmitir para o povo. Versículo 5 diz assim, ó: O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E o 6 diz: E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Pois bem, aqui o texto não está dizendo, como esses defensores da maldição hereditária afirmam, que existe uma maldição hereditária. Não. O que o texto está dizendo aqui? Deus irá visitar a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, caso eles aborreçam a Deus. Ou seja, mesmo que o pai peque, desobedeça a Deus, aborreça a Deus, Deus não irá punir o filho, porque o filho não tem culpa do pecado do pai, de forma alguma, tá certo? Então a gente já quebra essa teoria, essa definição que existe uma maldição hereditária em cima desse versículo, ou base bíblica, de forma totalmente equivocada. Porque olha o que o 6 diz: E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus está sendo claro. Se o pai peca, ele receberá punição pelos seus pecados. Não o filho receberá punição pelos pecados do pai. Por quê? Porque se o filho obedecer ao pai, como está dizendo aqui, a Deus, se ele amar a Deus e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, Deus terá misericórdia dele. Deus não irá punir ele se ele foi obediente, amor a Deus e os seus estatutos. E para corroborar com esse versículo, nós vamos ler lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18 de Ezequiel, passagem também falando sobre esse tema e Deus dando uma explicação mais detalhada ao povo. Olha o que o versículo 17 diz do capítulo 18 do profeta Ezequiel. Desde a do aflito a sua mão, não recebeu usura em demasia, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai. Deus está sendo claro aqui. Se o filho é justo, obedece a Deus, ama a Deus e os seus estatutos, ele não será amaldiçoado por causa do pecado do pai. Pelo contrário, certamente esse filho viverá. O 18 diz: Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Deus está complementando. Olha, se o pai fez alguma maldade, pecado, desobedeceu a mim, ele será punido pelos seus pecados, pela sua maldade. O 19, Deus vai concluir respondendo ao povo: Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Deus está falando que o povo indaga, né? E Deus vai dizer: olha, porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Ou seja, aqui está, a própria Bíblia está desmontando toda essa teoria que existe em muitas igrejas atualmente sobre maldição hereditária. Tá? Deus está sendo bem claro. Se o filho é obediente, por que Deus irá puni-lo? Por causa da maldade do pai? De forma alguma. E outra coisa,
Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa bem claro que cada um, irmãos, prestará conta a Deus individualmente dos seus pecados. Se o pai pecou, ele prestará conta dos seus pecados. Se o filho pecou, da mesma forma. É o que Êxodo 20 está dizendo no versículo 5. Tá? Mas se o filho é obediente a Deus, por que Deus irá puni-lo? De forma alguma. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa teoria, essa doutrina defendida por aqueles que defendem peremptoriamente que existe maldição hereditária, a Bíblia destrói totalmente essa doutrina. Tá? E não é só no tempo dos antigos do Velho Testamento que se entendia dessa forma. Nós vamos ler também lá em João, capítulo 9, que os discípulos também acreditavam que existia uma maldição hereditária. Vamos ler o capítulo 9. E Jesus vai explicar dizendo que não existe isso, que o filho não será punido ou receberá nenhuma maldição por causa do pai. Olha o que o versículo, capítulo 9 de João fala. Fala sobre a cura do cego de nascença. O versículo 1 diz: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou seja, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, Cristo também aqui está desmontando toda aquela interpretação errada, equivocada que existia do povo, que caso o pai pecasse, o filho ia ser punido também. Não, de forma alguma, irmãos. Então, essa coisa de dizer que o filho nasceu com a deficiência por causa dos pecados do pai. Você não prospera por causa que seu pai pecou. Irmãos, isso não tem nada a ver. Isso não tem base bíblica nenhuma. É um ensino totalmente errático. Eu chego a dizer, irmãos, que isso chega a ser um ensino herético. Então, por isso que nós temos que ler bastante a palavra de Deus, né? Temos que estudar bastante a palavra de Deus, para que a gente não viva no engano, equivocadamente, aprendendo coisas que a Bíblia não diz, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Espero ter ajudado mais uma vez e que esse vídeo possa contribuir grandemente para todos. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus.